excelência. Servindo a Deus com excelência. Nós vamos basear a nossa mensagem em Colossenses capítulo 3, versículo 23. O William já projetou ali, e certamente todos os versículos serão projetados ali, para que os irmãos possam copiar, para os irmãos possam fazer as suas anotações se quiserem. E servindo a Deus com excelência, o texto vai nos mostrar isso, que tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Fazer servir a Deus com excelência. Esse deve ser o meu e o seu desejo. Fazer as coisas com a maior boa vontade possível. E eu gostaria de iniciar essa nossa reflexão procurando trazer a definição de duas palavras, que são servir e excelência. E falar um pouco da pessoa da qual devemos servir com excelência, que é Deus. Então, nós vamos tentar passar para os irmãos essa ideia de servir, mas servir com excelência. Não basta servir. Temos que servir com excelência. Esse é o desejo de Deus para cada pessoa, para cada servo dele. E servir é ser útil, estar à disposição, auxiliar, cuidar, viver ou trabalhar como servo, viver na dependência de alguém. Isto é servir. Então nós percebemos que é uma definição que muitas vezes nós não estamos enquadrados dentro dessa definição de servir. E a outra definição que eu quero compartilhar com vocês é a questão da excelência. Característica do que é excelente, qualidade de perfeito, algo que tem de ter primazia. Então não é fácil a servir a esse Deus. Então nós vamos tentar entender e servir a Deus com excelência. E a definição que não tem como a gente definir a Deus, um ser soberano, um ser superior, mas vamos tentar pontuar algumas coisas aqui. Deus é um ser pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Essa é uma definição que muitas pessoas, né, Alberto, vão encontrar aí, definição de Langston. Ele traz para nós, e Deus é isso. Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é absoluto, Ele é perfeito, Ele é justo e Ele é, acima de tudo, amor. Então, irmãos, é esse Deus que nós vamos servir, nós precisamos servir, e nós precisamos servir a esse Deus com excelência. Então vocês percebem que não é uma pessoa qualquer. Vocês percebem que é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus soberano. Esse é o Deus que nós vamos servir. E eu gostaria de considerar 3 pontos que vão nos ajudar a servir a Deus com excelência. Nós vamos considerar 3 pontos aqui para que vai nos ajudar a servir a Deus com excelência. O primeiro ponto é: precisamos sair. Precisamos sair. Não é sair da igreja não, viu gente? Pode ficar todo mundo no templo e não fica todo mundo quietinho até o final, e depois os irmãos vão sair. Êxodo capítulo 8, versículo 1. Êxodo capítulo 8, versículo 1. Vai estar projetado aí na tela. Diz assim: depois disso o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo
para que me sirva. Então, a primeira consideração que eu quero fazer é porque precisamos sair. Mas sair de onde? Talvez essa é a pergunta que está surgindo na sua mente, no seu coração. Para que possamos servir a Deus com excelência, precisamos sair do contexto de pecado que nos cerca. Então, irmãos, sempre há algumas situações, sempre há alguns pecados, sempre há algumas coisas que nós carregamos ou fazemos que nos impede de servir a Deus com excelência. E nós precisamos sair dessa situação. Eu não sei o que você faz, você não sabe também o que eu faço, você não sabe o tipo de pecado que eu cometo, assim como eu também não sei a sua vida, porque não sou onisciente para isso. Mas esse Deus que nós vamos querer e precisamos servir com excelência, conhece toda a nossa vida. Deus escolhe um povo, o povo de Israel, para poder servi-lo com excelência. Mas esse povo falha e é levado a cativeiro. O contexto que serve o povo é de idolatria, de todo tipo de pecado. O próprio faraó se declarava Deus. Mas Israel e nós sabemos que há um só Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, vai dizer isso para nós, vai nos apontar essa questão. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, nesse contexto que o povo de Deus está inserido num contexto de idolatria, num contexto de pecado, onde Faraó se declarava Deus, esse povo está ali naquele lugar e precisava sair dali. Aquele povo não poderia permanecer ali, porque aquele povo escolhido por Deus, separado para Deus, para adorar, para servir com excelência, não poderia ficar naquele contexto. Diante desse quadro, Deus precisava tirar o povo daquele ambiente para que pudesse servir com excelência. E a aplicação que eu gostaria de fazer para as nossas vidas essa noite é a seguinte: o contexto em que você mora, trabalha, estuda, seu ciclo de amizade, tem trabalhado você a servir Deus com excelência? Se a resposta for sim, nós precisamos sair. No contexto de moradia, de trabalho, de amizade, esse contexto que você vive atrapalha você servir Deus com excelência? A resposta é sim ou não? Se for sim, você precisa sair. Aí você vai falar assim: puxa vida, mas então eu vou ter que sair do emprego, eu vou ter que sair de casa, eu vou ter que sair do meio das pessoas que eu gosto. Não. Mas é sair deste pecado que te impede de ser sal e luz para essas pessoas. Você deve continuar no seu emprego, você deve continuar jogando o seu futebol, você deve continuar na sua família, mas você precisa sair do contexto de pecado que você vive. É isso que a palavra de Deus nos adverte, irmãos. É isso que a palavra de Deus nos adverte quanto a sermos sal e luz deste mundo. Se Deus te plantou, se Deus te colocou num determinado lugar, se Deus te colocou num trabalho, é para que você seja sal e luz naquele local. É para que as pessoas que estão ali possam olhar para você e falar: esse é um homem, essa é uma mulher de Deus. Nós precisamos sair, irmãos. Tem situações que nos aprisionam, tem situações que nos dão conforto, tem situações que nos dão prazer,
mas nos impede de servir a Deus com excelência. E é isso que eu quero que os irmãos entendam nessa noite. É isso que eu quero que os irmãos possam aplicar no seu coração. Porque o Deus que você serve é um Deus soberano. Você não serve qualquer Deus, mas você serve o único Deus. Então nós precisamos entender essa mensagem, nós precisamos compreender essa mensagem e nós precisamos aplicar isso no nosso coração. No caso do povo de Israel, sim, eles precisavam sair. Situações em nossas vidas também precisamos ser cirúrgicos em algumas situações. Mateus capítulo 5, versículo 29 e versículo 30. Mateus capítulo 29, Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30 diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. É radical, né, Júlio? É cirúrgico. Irmãos, quando Deus nos manda sair de determinadas situações, não é o irmão de repente está vendo um vídeo ou vendo um filme que não seja adequado à palavra de Deus, que seja contrário à palavra do Senhor, e não tem aqui nenhum inocente, sabe do que eu estou falando? Não é para você pegar uma faca e enfiar dentro do seu olho e arrancar ele, mas é para você sair desse contexto de pecado. É isso que a palavra de Deus nos adverte. Porque, irmão, senão nós vamos conformando e vamos achando que é tudo normal. Eliana sempre a gente comenta sobre isso, que hoje parece que é tudo normal. As coisas acontecem, o pecado está batendo a porta, as coisas estão acontecendo, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é servo de Deus. Você é uma pessoa lavada, você é uma pessoa remida, você é uma pessoa transformada, você é uma pessoa salva. Então você não é todo mundo. Nós precisamos entender isso, irmãos, e servir a Deus com excelência é arrancar essas coisas das nossas vidas. Por que que o amor está esfriando? Por que que está acontecendo essa indiferença com o Evangelho hoje? Porque as nossas vidas estão acostumadas com o pecado, e quando lemos a palavra de Deus, não faz mais diferença para nós. E nós precisamos, irmãos, fazer isso, mudar de atitude. A nossa vida tem e precisa refletir a imagem de Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Colossenses 3, 10, não sei se eu passei para você, William. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor: e vos revestiste de novo, do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Está aí. E vos revestiste do novo.
no novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmãos, quando Deus fez o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, fez esse homem perfeito, sem pecado, sem mancha. Quando nós nascemos de novo, quando nós somos recriados em Cristo Jesus, nós precisamos refletir a imagem de Jesus, a imagem de um ser perfeito, a imagem de uma pessoa justa. Então, ser crente não é nada fácil. Ser cristão não é nada fácil. E nós precisamos mudar as nossas atitudes para podermos ganhar as pessoas para Cristo Jesus. Nós falamos hoje pela manhã na IBD, muitas pessoas não vieram, que nós precisamos refletir essa imagem de Jesus, para que as pessoas, não são as nossas palavras, mas é a nossa vida que transforma as pessoas através do nosso testemunho e a ação poderosa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Mas a segunda consideração que eu quero trazer para nós nessa noite é que precisamos ser preparados. Precisamos ser preparados. Vamos sair, agora nós vamos ser preparados. Lucas capítulo 6, versículo 12 ao versículo 16. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais também o nome de apóstolos. Não precisa passar o resto não, William, tá bom. Irmãos, Deus, Jesus Cristo vai escolher aqui 12 pessoas, vai preparar essas pessoas, e eu fico imaginando, quando eu estava preparando essa nossa reflexão, eu fico imaginando como deve ter sido o preparo desses 12 homens que Jesus separou para dar continuidade ao seu ministério. E foram muito bem preparados, irmãos, porque esta palavra, essa mensagem chegou até nós. Eles foram muito bem preparados, e nós precisamos fazer isso. Para servirmos a Deus com excelência, é preciso que sejamos preparados, treinados, para que possamos desenvolver a nossa missão da melhor forma. Certamente os discípulos tiveram um mestre por excelência, mas Jesus deixou a sua palavra para nos treinar e enviou o Espírito Santo para nos ajudar nesse processo. Irmãos, o cristão, ele não fica treinado nem preparado se ele não conhece a palavra de Deus. É aqui que está o nosso preparo. É aqui que está o nosso treinamento. Porque sem conhecimento da palavra de Deus, nós não conseguimos, irmãos. Então isso vai nos ajudar com certeza. E nós precisamos ser treinados para isso. Sendo assim, eis algumas orientações para nos prepararmos melhor. João capítulo 15, versículo 16. Não fosse vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. A primeira orientação é essa, que foi Jesus que nos escolheu. Irmãos, nós temos a ideia de que eu fui até Jesus, eu escolhi servir Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, nós fomos encontrados por Jesus. Foi Ele que veio até nós. Foi Deus que enviou o seu Filho para nos resgatar. Então é Ele que nos escolhe. Pessoal, que privilégio, Ariana. Saber que nós fomos escolhidos por Deus para poder servir.
E durante essa reflexão eu imaginei lá em casa, puxa vida, diante de tantas pessoas, Deus olhou para um bagaço desse e falou assim: eu vou te escolher. Irmãos, é um privilégio a gente saber disso. E é um privilégio quando a gente deixa ser treinado por Jesus Cristo. Então a palavra de Deus nos adverte quanto a isso. É preciso nascer de novo. João 3, versículos 5 a 7. A outra orientação que nós precisamos saber é essa, João 3, 5 a 7. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nicodemos vai fazer um questionamento com Jesus: mas Senhor, por um acaso eu vou ter que voltar ao ventre de minha mãe e nascer novamente? Nascer espiritualmente, irmãos, é você se arrepender dos seus pecados, converter ao Senhor, dar meia volta e fazer a vontade de Deus. É o nascimento espiritual, é a mudança de mente que Cristo faz na sua vida. Aquilo que você pensava, aquele golpe que você dava, aquelas atitudes que você tinha, você não vai ter mais, porque agora a sua mente é a mente de Cristo Jesus. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos nascer de novo. E não vai entrar no reino dos céus aquele que não nascer de novo. Não se arrepender dos seus pecados, não abandonar os seus pecados, não correr para os pés de Jesus e não pedir a Ele: Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. A palavra de Deus é clara quanto a isso. Lucas capítulo 9, versículo 23. E a outra orientação que eu quero passar para os irmãos, que é preciso crucificar o seu eu. Lucas capítulo 9, versículo 23, diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ninguém quer mortificar o seu eu. Ninguém quer se colocar totalmente na dependência de Deus. Irmão, servir a Deus com excelência é deixar Deus dominar a sua vida. O apóstolo Paulo chegou num ápice tão grande que ele disse que ele já não mais vivia, mas que Cristo vivia nele. É crucificar o seu eu, é abandonar os seus desejos e deixar Deus reinar na sua vida. Irmãos, a vida cristã não é um passeio no shopping. Já viu como é que a gente vai no shopping, gente? Coloca um tênisinho legal, né? Chega lá, vai todo estiloso, né, Marita? Vai passear no shopping. A vida cristã não é um passeio no shopping, irmãos. A vida cristã é difícil, mais difícil. O Senhor Jesus falou: olha, você vai ter tribulação, aflição, problema, dificuldade, o caminho é apertado, a porta é estreita. Mas uma coisa eu te garanto: eu estarei contigo. Amados irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, servir a Deus com excelência. Não é servir a Deus de qualquer jeito, não é apenas, a gente até comentou isso, no domingo à noite parece que é o culto clássico, é o culto da multidão, é o culto que todo mundo coloca uma roupa bem legal e vem para o culto à noite, vou para a igreja. A celebração a Deus, o culto a Deus,
ele é constante. Você está no seu serviço, você está cultuando a Deus da maneira que você está trabalhando. E quando nós nos reunimos aqui domingo à noite, é para celebrar aquele ao qual você está servindo com excelência. Então não basta estar na igreja, tem que estar com sua vida em Cristo Jesus, para que Ele possa fazer a vontade dEle. E uma quarta ideia que eu quero trazer para nós é que precisamos dar frutos. João capítulo 12, versículo 24 e 25. João capítulo 12. Em verdade vos digo, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservará para a vida eterna. É necessário que a semente, quem já morou em roça aqui, quem planta alguma coisa, sabe que é necessário que a semente morra, para que ela possa produzir. Irmãos, não tem como Deus aperfeiçoar o poder dele, se você não morre para o pecado. Não tem como Deus aperfeiçoar o poder dele. Pode ter na certeza, Deus ele vai tentar de todas as maneiras, mas se você não morrer para o pecado, o Espírito Santo não pode reinar absolutamente na sua vida. O que tem impedido você de servir a Deus com excelência? Certamente você está se perguntando: o que tem impedido você de servir a Deus com excelência? Precisamos, irmãos, entender isso, para que as nossas vidas sejam totalmente dominadas para a honra e glória do Senhor. E para tentar concluir aqui, João capítulo 14, versículo 1 e 2, e Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós temos que servir a Deus com a esperança de que um dia estaremos com Ele. Nós temos que servir a Deus com excelência, com a esperança de que um dia nós estaremos com Ele. Todo mundo aqui trabalha? Todo mundo, graças a Deus, né? Geralmente quando nós trabalhamos, junho, a esperança nossa no final do mês é cair lá na conta da máquina. Essa é a esperança de quem trabalha, irmãos. É o dinheiro cair na conta para nós pagarmos as despesas e ainda ficar devendo um pouco para o mês que vem. Mas pelo menos paga uma parte, né? É isso que é interessante. Mas nós cristãos, nós vivemos na esperança de que um dia nós vamos todos morar no reino dos céus. É isso que me dá esperança. É isso que mesmo diante das lutas me encoraja a estar aqui pregando e falando do amor de Deus. É porque um dia eu vou ver aquele que me dá força para continuar, irmãos. E diz a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, crerdes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Apenas esses 2 versículos. E Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova delas. Irmãos, ninguém aqui viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Ninguém viu Jesus ser crucificado. Não tinha essas internet, não tinha celular, que morre alguém hoje, alguém vai lá e clica e joga. Detesto isso, não gosto. Mas não tinha. Mas a fé me faz acreditar que Jesus veio, que Jesus viveu aqui neste mundo, que Jesus padeceu e que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje, e agora, Ele está sentado à destra do Pai e intercede por você.
É a fé que me move a crer nessas verdades bíblicas, que se você mostra para algumas pessoas, as pessoas falam, não é verdade. A Bíblia não pode provar isso. Mas a minha fé no meu Deus me faz crer nessas verdades, irmãos. E quer queira, quer você não queira, a palavra de Deus diz que chegará um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele, Jesus Cristo, é o Senhor. E nós precisamos viver de uma tal maneira, irmãos, que esse combustível que nos impulsiona a crer nesse Jesus vai nos motivar a servir a Deus com excelência. Com excelência. E eu gostaria de concluir nessa noite essa nossa reflexão dizendo o seguinte: Jesus Cristo é o exemplo máximo de servir com excelência. Isso é inquestionável, irmãos. Ele é o exemplo máximo de servir com excelência. Ele abriu mão de toda a sua glória, se humilhou, tomando a forma de homem, morreu e ressuscitou. E hoje Ele nos convida: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o convite de Jesus para você nessa noite. Que você possa agora entender, se você não está servindo a Deus com excelência, você pode estar até servindo, você pode estar até vindo, você pode estar até fazendo alguma coisa, mas de repente você não está fazendo com excelência. E nós precisamos fazer para Deus com excelência. E Deus nos chama nessa noite a essa confrontação de vida. E a pergunta que eu te faço nessa noite: como você tem servido a Deus? Como? Você tem servido com excelência? Ou você tem apenas servido? Há uma grande diferença nisso. Servir com excelência ou apenas servir. Quem é casado aqui sabe disso. Há a diferença daquele marido ou daquela esposa que tem um trato especial, e tem a diferença daquele que trata de qualquer maneira. A nossa vida, irmãos, a nossa vida espiritual deve ser servir a Deus com excelência. Que Deus possa, através do Espírito Santo dele, mostrar a você a maneira como você tem servido a Deus. E se você não tem servido com excelência, eu te convido nessa noite a orar a Deus e pedir a Ele que possa te ajudar a servir a Deus com excelência. Servir a Deus com excelência. Geralmente eu gosto de usar o exemplo dos militares, e aqui alguns militares, e é interessante que quando eles vão se apresentar, tomara que eu esteja falando besteira, né? Vão se apresentar às autoridades das patentes mais altas, superior, até o traje tem que estar alinhado, impecável. Como é que você vai se apresentar diante de Deus, irmão? Como é que você vai se apresentar diante de Deus? Nós estamos acostumados a servir a Deus de qualquer maneira. Qualquer coisa serve para Deus. Qualquer coisa serve para Deus. Hoje eu não vou não na igreja não porque minha cabeça está doendo, é por causa disso, é por causa daquilo. Mas se for numa festa, amados irmãos, o irmão não perde de jeito nenhum. Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia, Deus. Obrigado, Deus, porque eu creio que o Senhor merece que nós possamos servir ao Senhor, ó Deus, com toda excelência, Pai.
Pai, que essa palavra, ó Deus, possa ser aplicada na minha vida, Deus. Se há alguma situação de pecado que tem me impedido, ó Deus, eu te peço agora, ó Deus, me ajuda a sair, Senhor. Pai, que em nome de Jesus nós possamos entender, ó Deus, que nós precisamos ser preparados, ó Deus, treinados pela Tua palavra, Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, ó Deus, para que possamos colocar, ó Deus, toda a nossa vida à disposição do Senhor, ó Deus, e que haja em nosso coração, ó Deus, a esperança, Pai, de que um dia nós estaremos eternamente com o Senhor, ó Deus. Não deixa, Pai, essa esperança morrer, ó Deus, porque um homem sem esperança é um homem sem vida, ó Deus. E nós cremos, ó Deus, que um dia nós estaremos com o Senhor, que isso seja um motivo de glorificar, de exaltar, de nos prepararmos, ó Deus, de fugirmos de toda a aparência do pecado, ó Pai. Abençoa essa congregação, que é Tua congregação, Deus. Abençoa cada pessoa que vem aqui nessa noite, ó Deus, que ele saia renovado espiritualmente, ó Deus. E se tem alguém aqui nessa noite, ó Deus, que ainda não nasceu de novo, que ele possa se render aos pés do Senhor, entregando a sua vida totalmente nas mãos do Senhor, ó Deus. Porque o que importa é isso, ó Deus, é estar com o nosso nome escrito no livro da vida, Deus. Abençoa este povo, ó Deus, e leva a todos, ó Pai, mas a todos, para os seus lares, debaixo do cuidado do Senhor, e que em o nome de Jesus tenhamos uma semana abençoada, uma semana dirigida pelo Senhor, ó Deus, e que as nossas vidas seja para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por este dia. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que ela é poderosa por si só, para fazer e operar na vida de todos nós, ó Deus. Muito obrigado. Nós oramos no nome daquele que é soberano, o nome de Jesus Cristo. Amém.